Bom dia, boa tarde, boa noite, Benino das Paulista, Fernando Baioco, diretor executivo do BNI, e aqui mais um dos nossos capítulos para a gente falar sobre networking, para a gente falar sobre, obviamente, o BNI, e explicar um pouquinho para vocês, né, sobre essa palavra que hoje é muito utilizada e, infelizmente, utilizada de forma errada, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre exatamente isso. E hoje a gente está aqui com ele, é um membro novinho de BNI, né? Tem pouco tempo. Depois, na hora que filmar ele aqui, vocês vão ver o tamanho da gravata dele, né? Já faço um alerta, ele é pequeno, tá? Então não é esse tamanho todo que vocês acham, tá bom? Mas é muito bom recebê-lo aqui. Tem, está com 6 anos? 7 anos. 7 de maio agora. Né? 7 anos de BNI. Léo Antunes, da Engelecert, Engenharia e Energia Solar. Membro do BNI First de Sertãozinho. Embaixador de vice-presidente e qualquer coisa que você precisar, o bombril da nossa regional. Vamos dizer desse jeito. Léo, que bom que eu consegui tirar você do ninho, hein? Rapaz, faz tempo, hein? Faz tempo, né? Que bom que você veio. Obrigado por você dar um pouquinho do seu tempo aqui para a gente bater um papo. Bacana. Eu que agradeço o convite também. A gente acabou desajeitando as agendas aí, mas... não. Vamos que vamos, né? Você tinha que vir, pelo amor de Deus. Você não vem aqui falar comigo, eu ia achar que é uma desfeita, viu, Elton? Pô, o Léo não vem, pelo amor de Deus, cara. Não, obrigado por não ter vindo. Bom, antes da gente falar sobre networking, sobre BNI, né, eu sempre peço para que a gente, os meus convidados falem um pouquinho das empresas. Né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho aí sobre a Engelecert, né, um pouquinho do seu background. Fala para a gente um pouco sobre a Engelecert e o Léo. Bom, a Engelecert a gente iniciou em finalzinho de 2012, aí a gente vai completar agora 13 anos de empresa, eu e o Jean, meu sócio. A gente trabalhou junto CLTs, uma empresa de caldeiraria em Sertãozinho também. Então, de lá para cá, a gente se uniu, já era do mesmo setor, a gente viu essa necessidade, mas não nada a ver com energia solar na época, então foi mais voltado à indústria mesmo. A energia solar realmente entrou no finalzinho de 2015 na nossa empresa e o BNI chegou em comecinho de 2017 também na nossa empresa. Então hoje a gente atende a nossa bem forte a nossa região, mas é que nem eu sempre falo, o cliente aceitou, a gente vai a nível Brasil. Não estamos perdendo o gol, fazemos qualquer negócio. Qualquer negócio, o cliente aceitou, a gente faz as malas e vai. Monta no carro e vai. E a gente faz essa parte de venda turnkey, que a gente chama, né, que é a chave na mão de energia solar. Então, desde uma proposta até a instalação final. Processo de engenharia, de venda. Projeta lá. Completo. E quando a gente fala de projeto, assim, tem essa questão, eu vi esses dias ali, a gente vê na internet lá, saiu bastante, tem bastante projeto rodando, tem bastante empresa de engenharia solar. É um mercado bastante aquecido hoje em dia, mas tem que ter um cuidado, né? Tem que ter uma expertise expertise de engenharia, porque não é somente colocar uma placa fotovoltaica em cima de um telhado e pronto, né? A parte de energia solar hoje tem que ter um certo conhecimento, tem muita empresa nascendo hoje, novinha de mercado, mas com muito conhecimento, né? São pessoas com bastante conhecimento, mas tem empresas nascendo a nível de aproveitar a maré. Então tem que ter cuidado realmente. A parte de energia solar envolve o processo de engenharia, o conhecimento, tem muita mudança acontecendo na energia solar, principalmente veio forte aí a partir do finalzinho do ano passado, teve 2 grandes mudanças, então se a gente não está preparado, quem sofre é o cliente. Entendi. E eu lembro que assim, quando a gente se conheceu lá atrás, quando tudo era mato, eu já tinha capinado um pouquinho quando você entrou, tem 1 ano a mais ali, você mais ou menos, e eu capinei mesmo porque o Edson já tinha capinado mais, né? Mas assim, a energia solar eram outros equipamentos, era diferente, né? Não é o que é hoje, hoje está bem mais evoluído. A tecnologia, o equipamento em si, né, a grosso modo, ele só evoluiu, né, em termos de tecnologia, de potência, de qualidade. Então vamos falar assim, a gente iniciou lá em finalzinho de 15 com módulos aí, que comumente chamado de placa fotovoltaica, né, mas tecnicamente a gente chama de módulo fotovoltaico.
Iniciou com 240 watts de potência, por exemplo, por módulo, né? Hoje a O gente que é o já... 240 watts? É o quê? Assim, vai, põe aí, é uma TV, uma lâmpada, uma casa aguenta quanto tempo? A 240 a gente pode falar em torno aí de uns 25, 30 kWh médio mensal por placa, né? Vamos falar assim. Entendi. Hoje a gente está falando de módulos de 700 watts de potência. Então já tem fornecedores com módulos de 700. Tem duas tecnologias basicamente, né, mais conhecidas que diferem conforme o tipo de cliente. Então isso é analisado na visita técnica que a gente faz. Então não é simplesmente o cliente fala eu quero um tal equipamento, elabora a proposta e entrega. Não, a gente vai lá sempre fazer uma visita técnica, que inclusive está em contrato, para validar o que está proposto, se aquilo vai ser possível instalar. Então a gente faz esse processo. Tipo assim, eu prometo que vou te gerar aí tantos quilowatts-hora, você tem que ver se realmente dá para fazer isso, porque tem telhado, espaço, essas coisas todas. Envolve tamanho de telhado, envolve espaço, envolve posicionamento, envolve se ele vai ter ou não sombreamento. Então a gente consegue falar para o cliente, não, esse equipamento já não é o suficiente para vocês ou não é o adequado, tem que ser esse. E a partir também do ano passado, que teve uma das alterações de maior impacto, primeiro, colocar o projeto para ser aprovado na concessionária. Tem que aprovar. Se a concessionária não aprovar, não dá para fazer a venda da energia solar, conforme, de repente, o que a gente quer, ou que o cliente quer, ou que ele precisa. Então, primeiro vai para análise técnica, para aí sim a gente validar depois a parte final, que é a forma de pagamento. Né? Então eu vou te chamar lá e falo, Léo, eu quero colocar uma fotovoltaica aqui na minha casa. Você chegar com o dinheiro lá na mão, na mesa? Fala, toma aqui, eu quero, põe lá. Ainda não, Baioco. Tem que aprovar na concessionária, tem que ir lá na CPFL. A gente faz todo o projeto interno de engenharia e envia isso para a concessionária, que seja CPFL, seja CEMIG, principalmente a CEMIG, né, que tem vários impactantes lá. Outras concessionárias também, Enel, Energisa, que a gente Light, que seja. A concessionária do local. Aprovou, aí a gente consegue dar sequência na venda para o cliente. E essa aprovação é por quê? É só para a concessionária garantir que você não está fazendo besteira? Ou tem ali um porquê? Porque você está injetando de energia, né? Sim. E aí ela tem que ver se os equipamentos suportam essa injeção de energia. Como é que é esse negócio de injeção de energia? A parte de análise técnica deles, qualquer equipamento vai fazer essa injeção, mas aí o que eles vão verificar? Se aquela injeção não vai ter algum impacto técnico na rede deles. Acharam uma brecha na nova resolução que foi aprovada em 2023, e essa brecha faz com que as concessionárias passam a analisar a famosa inversão de fluxo, que é mais entendível, vamos falar assim, para nós que estamos mais na área, né? Então o que seria essa inversão de fluxo? A energia ela já vai sair lá fora. Então essa inversão de fluxo, o fluxo normal é de fora para dentro, que é o que é normalmente utilizado pelos clientes. Quando a gente faz a geração de energia, a gente está invertendo o fluxo. Então essa energia está sendo injetada lá fora, o excedente. Então vai ser analisado agora, tecnicamente, se esse excedente não vai ultrapassar tecnicamente a capacidade técnica do cabeamento, do transformador. Então, a concessionária hoje ela vai falar assim, bom, isso daqui, sim, consigo aprovar. Não, isso aqui, não, eu não consigo aprovar. Existe um mínimo, um máximo, na verdade, que eles fazem a aprovação de forma, vamos falar assim, direta. Tem uma outra característica para ser feita essa aprovação direta. A partir daquilo, vai realmente para análise técnica para saber se vai ser possível ou não. É uma brecha que acharam na resolução, que está tendo muita briga ainda do nosso setor para ver se a gente consegue reverter isso. Entendi. E essa porque assim, pode queimar um transformador da rua, por exemplo, por causa dessa injeção de energia?
Tecnicamente, sim. Se for uma energia acima da capacidade técnica do cabeamento, do transformador, né, da onde está vindo essa linha Pode de gerar transmissão, superaquecimento ele e pode dar um queimar. curto. Exatamente. É como se você tivesse, vamos dar um exemplo aqui, né, para ser não tão técnico. Se você tem um transformador que aguente 10, se você estiver injetando 11, ele danifica. É uma inversão de fluxo acima da capacidade dele. Ô, Léo, com essa nova resolução, abre margem e como que tá a procura do sistema off-grid? É uma coisa que vale a pena hoje ou ainda não? Tá A longe? pergunta é top, porque agora o mercado... Você quer sentar aqui, Elton? Você tá aqui agora. Eu, assim, sempre comento com o pessoal que eu creio que mais 1 ano e meio, 2 anos, essa tecnologia vai estar mais acessível. Já faz um bom tempo que tem a parte de off-grid, né? Agora está entrando o híbrido para fazer essa mescla entre o que a gente conecta com a rede. Aí vamos supor que a concessionária não aprove 15, mas aprovou 10, por exemplo, né? Só para falar em números, para não falar em unidades, mas só para ficar entendível. Esse 5 que eles não aprovaram, eu posso, por exemplo, fazer a injeção numa bateria interna. E aí eu utilizo esses 5 que eu não poderia injetar, eu utilizo internamente. É porque o pessoal pensa que hoje como é que é? Você vai poder me corrigir se eu estiver errado, mas hoje o que o pessoal pensa? Eu coloquei minha fotovoltaica aqui, ele vai produzir energia solar, vai para minha geladeira e eu consumir. E, na verdade não é isso. Ele injeta isso na rede, gera um crédito e aí eles abatem o crédito. É o excedente. Na verdade, o teu imóvel já está utilizando a energia gerada. Então ele já utiliza também, já consome. Se o seu sistema estiver entregando 10, mas o seu imóvel estiver consumindo 8, por exemplo, 2 vai sair lá fora, porque não tem aonde ser utilizado. Então ele tem o consumo dentro, de qualquer forma também. Já vai consumindo do próprio sistema. Aí esses 2, ao invés de serem injetados lá fora, se a concessionária falar não pode, coloca uma bateria e esses 2 vai para a bateria. Aí você vai utilizar depois, porque já está, ele é teu. Mas hoje não tem escolha. Hoje ou é on-grid ou é off-grid. A gente pode fazer o híbrido, né? A tecnologia híbrida já está sendo vendida com um pouco mais de força. Está ganhando volume justamente por conta dessas reprovas por inversão de fluxo, então, por exemplo. Pode chegar lá e falar, eu gero... Aí estava até ali fora falando, né? Até 1.200 ele aprova, acima de 1.200, tipo, o cara tem 2.000 de geração, não aprova. Então ele entra com 1.200, ele coloca 2.000, vamos pôr assim, ele entra com os 2.000 e esses 800 ele joga uma bateria para usar à noite, usar em algum outro momento. Até a própria reprova da concessionária vem escrito, né? O que você pode injetar ou o que você não pode injetar. Aí essa parte não injetável que eles não permitem, tecnicamente você pode armazenar e prova isso para eles, né? Via toda a documentação que você vai fazer dessa forma, aí eles vão aprovar. Mas tem que ter esse controle de não injetar aquela parte. Entendi. Então tem que ter ali uma barreira para que só injete tanto e o restante guarde lá. Inclusive até para empresas, né? Por exemplo, tem empresas que pagam uma taxa maior, por exemplo, no horário de pico, né? Normalmente o horário de pico ali é das 6 da tarde às 9 da noite. Aí a gente está falando aí do mercado livre de energia, não é? Até o próprio mercado cativo. Então, né? O cativo ele tem essa característica de ter 2 tarifas, né? Uma tarifação diferente. Então, que das 6 da tarde às 9 da noite, por exemplo, a tarifa costuma ser por volta de 3, 4 vezes maior do que a tarifa nos outros horários. O que pode ser feito? Armazenar essa energia mais barata durante o dia na bateria. No horário de pico, das 6 às 9, corta lá fora, entra o armazenado, que foi armazenado no valor menor, e a empresa já vai passar a economizar em 3 horas de utilização. Cara, eu ouvi os caras fazendo isso nos Estados Unidos. Que diz que de dia, por causa das fotovoltaicas, o custo da energia é extremamente barato. E à noite o negócio fica uma loucura. E aí o que os caras estavam fazendo? Porque aí diz que o Tesla suporta isso, que a bateria é fenomenal e de altíssima capacidade. Diz que os caras estavam comprando o Tesla, deixando o carro carregando de dia. À noite, ele tirava a casa e colocava
no Tesla. E o Tesla suplantava e suportava a casa à noite. E aí de dia ele carregava o Tesla de dia e à noite ele fazia isso, porque à noite diz que é caríssimo lá. E por que já não era usado aqui isso aqui já? Por que só agora está vindo isso? Por que já não tinha os dois sistemas? Por que demorou para integrar e você ter um híbrido? Valores. É o que mais impacta a utilização hoje de um sistema A híbrido bateria. de off-grid, é a tecnologia também que impacta. Então, hoje antigamente era baterias vou falar assim, baterias de carro, caminhão, aquelas baterias normais que a gente conhece, né? Tá. Hoje a gente já tem baterias de lítio com uma durabilidade maior, uma troca muito mais longa, né? A Eficiente. troca muito mais eficiente. A gente está falando de baterias aí com mais ou menos de 5 a 10 anos de garantia, então só de garantia tem tudo isso. A gente tem, essa tecnologia permite o descarregamento com um fundo maior, então vai viabilizando. Essa parte de inversão de fluxo, as reprovas, começou a viabilizar mais a venda de sistemas híbridos, off-grids, e aí agora é a empresa se preparar. Então a gente vai se preparando para receber essa tecnologia e já entregar algo para o cliente aí pensando nesse Vai ter que ponto. começar a vender Tesla também. Hashtag fica a dica. Vamos embora, né? Não, agora o que puxou, né? A energia fotovoltaica puxou o mercado dos carros elétricos ou a vinda dos carros elétricos deu um impulsionamento na energia solar? Não, a energia solar... Ou não tem nada a ver, eu estou só viajei. Pode ser que tenha a ver, Estou gerando confusão, só estou gerando confusão. Mas a fotovoltaica ela veio da necessidade dos altos custos com energia que a gente tem mesmo, né? E cada vez mais está aumentando. Até quem tem energia solar ainda paga uma tarifa, para mim é uma tarifa alta, mas é muito mais baixa do que você pagar inteiramente uma energia elétrica. E essa vinda dos carros elétricos estão demandando mais da nossa malha elétrica no Brasil. Então, quem está com fotovoltaico ainda vai permanecer com uma taxa menor, já com o sistema, e vai descarregando essa demanda extra na malha elétrica brasileira. Porque o que acontece com tudo isso? Sofre todo mundo. Se você tem uma demanda alta e enquanto as hidrelétricas suportarem, ok. Enquanto elas não suportarem, começa a entrar termoelétrica, nuclear, que são energias mais caras, e aí sofre todo mundo, porque a gente vai passar a pagar bandeira amarela, vermelha 1, vermelha patamar 2, e na época eu brincava muito com o pessoal, falei, logo vai entrar uma bandeira preta, e entrou. É acima da patamar 2, é a de crise hídrica, e ela é bem mais cara, né, do que a patamar 2. Então, nossa, quem que vai... Porque, assim, se deixar para os nossos políticos, dançou, né? Se deixar para os caras vão deixar na preta o tempo todo lá, porque para eles é bom, as concessionárias... É vantagem, né? É vantagem para eles do que para nós. Então, a gente... Essa questão também de inversão de fluxo, essa invenção de moda, vamos falar assim, muito por conta disso. Imagine você como uma empresa de distribuição de energia perder receita porque o cliente teu colocou fotovoltaico e não quer mais comprar a tua energia. Então, basicamente é isso. Então, a gente está vendo uma mudança basicamente igual foi quando o WhatsApp entrou. Que as operadoras de telefonia se uniram, as maiores, né, e queriam de qualquer forma tirar o WhatsApp. Ou elas navegavam junto ou elas iam ser engolidas. Então, essa demanda da energia solar, né, os carros elétricos chegando, então é uma demanda que está vindo com força para mudar realmente o cenário nosso. Aí. Ô Elton, você lembra do torpedo? Compre torpedo? Você é desse tempo aí? Você é novinho? 500 torpedos, tá claro. Cara, a gente tava conversando esse final de semana, mudando de assunto só, mas pegar essa deixa, conversando com as minhas sobrinhas, né? Estão tudo fazendo 15 anos agora. E a gente tava conversando esse tempo, não sei o que lá, e elas já vieram na época do WhatsApp, né? Elas não sabem nem o que é ICQ. Não, imagina. Aquele barulhinho do ICQ cantando. E aí a gente falando assim, né? Não, então, porque daí você mandava torpedo. Elas, torpedo? Eu falei, SMS.
SMS. Eu falei, você recebe SMS ainda até hoje no seu celular, tá? Essas propagandas vêm tudo no SMS. Aí a outra tocou no outro e falou assim, aquelas mensagens que ficam no mensagens. Eu falei, isso era SMS. Só que na nossa época chamava torpedo. Ela, torpedo. A gente comprava. Ela, comprava? Torpedo? Eu falei, comprava torpedo. O pior é quando você mandava um esperando uma resposta rápida e acabou teu crédito lá do torpedo. Nossa Senhora. Mas voltando ao assunto, mas assim, a gente estava de fora conversando até, deixar na mão das concessionárias para elas aprovarem, sem ter uma garantia de que é uma análise verdadeiramente técnica, é você entregar ouro para bandido, né? Então você tá entrando com um projeto para tirar uma receita de uma empresa, onde a empresa tem que dar o aval. É complicado. Inclusive tem um... Seria como eu apresentar, nós somos corretores de seguros, eu apresentar para você uma proposta do seu cliente, e falar para ele, olha, então analisa aqui minha pólice de seguro aqui, vê se está ok para eu poder pegar o cliente. Isso é a mesma coisa. É uma coisa complicada porque, inclusive, tem um PL que eles estão tentando, né, fazer uma análise e aprovação. Fizeram também agora um chamado recente das concessionárias para explicarem, houve essa aprovação para que eles possam explicar verdadeiramente a questão técnica dessa inversão de fluxo. Porque não é só balelinha. A gente não acredita 100% nisso, porque a gente, um pouquinho a gente conhece. Existe interesses. Existem interesses, né? Então você não pode deixar na mão da empresa para ela dar o aval sem ter uma justificativa plausível, porque senão vai ser tudo inversão de fluxo, vai ser tudo problema. Exatamente. Então, quando começou essa questão de inversão de fluxo, uma placa dava inversão de fluxo. Quer dizer, 60 kWh dava uma inversão de fluxo, reprovável. Aí eles conseguiram aprovar que pelo menos até tal potência de equipamento passa de forma direta. Ainda tem uns detalhinhos que precisa seguir para ser aprovado direto, mas do jeito que estava, para o que está agora, está um pouco melhor, só que o mercado está sofrendo. Muitas empresas fecharam, principalmente quem está na concessão da CEMIG, porque lá, não, mesmo com essa regra aprovada, não está passando nada. E muita empresa sofrendo. Eles fecharam mesmo? Fecharam. Não vai e acabou. Infelizmente, não tem quem faça aprovar. Se houve a primeira reprova, não tem o que fazer. Se aquilo foi mostrado pela concessionária que há inversão de fluxo, ela te dá umas 5 alternativas. Das 5, totalmente inviável, dependendo do equipamento ou o que você está vendendo para o cliente. Totalmente inviável. Por exemplo, é você montar uma cabine de transformação por um sistema para gerar 2.000 kWh. Então, você vai gastar em torno de uns 80 mil, 100 mil, dependendo, para ter uma conta de 2.000 reduzida. Então, um transformador. Você fala de cabine de transformação, é para você ter um transformador. Um transformador interno. Interno. Só para o pessoal saber, transformador é aquele que fica em cima do poste. Isso. Aí você... Explode. Não, é assim, eu trabalhei com obra na parte de engenharia de logística, a gente montava galpão logístico. O galpão logístico consome muito, a gente tinha que ter essas casas mesmo. Pô, é puta de um trabalho, sabe? Aí não é assim, vou lá e coloco o transformador. Não, ela precisa ser isolada, eu tenho que ter quase que uma gaiola de Faraday, né? Tem que estar protegido, não sei. Imagina na sua casa, você vai colocar um transformador, tem que ser acessível, é seu, você tem que dar manutenção. Putz, não é assim, não é tão fácil assim. Não é E aí você coloca um transformador, aí você já não é mais bifásico, você vira quadrifásico e vai embora. O negócio fica caríssimo. Né? Então eu concordo, realmente para ferrar mesmo. Né? Aí vem a pergunta, por que grandes usinas estão sendo conectadas na rede e aprovadas? Essa não tem inversão de fluxo? Então, essa é a grande pergunta que o setor se faz. Quem está projetando isso? Quem está implantando isso? Quem está aprovando isso? É que eles têm os seus próprios transformadores. Eu acho que eles têm a própria... é o próprio de tudo deles. O próprio de tudo deles, né? Você acha que é a teoria da conspiração? Falar que os caras estão fazendo isso só porque você põe a energia solar, você tira o dinheiro da mão deles, né? Entrando. Imagina você tem lá uma receita e você
como concessionária, está perdendo a receita. Porque um cliente que, por exemplo, um cliente nosso lá em Sertãozinho, R$22 mil de conta de energia, pagando mil e poucos reais depois da redução. Então, quando você pega bem um bom desenho de projeto, você vai pagar o mínimo, porque paga tipo iluminação pública, sabe? As coisas assim. Então eu sei que as concessionárias quiseram cobrar pelo uso do... A briga também é assim, você se transforma num produtor de energia. E aí você está injetando e ela está basicamente pagando, porque tem muita gente que hoje consegue pegar o excedente e usar o crédito em outra residência. Então, no final, ele economiza na dele em outra residência, né? E aí, o que eu sei, você vai poder falar mais assim, começaram com a discussão mas eles vão estar usando a minha estrutura sem pagar nada. Aí começou tudo aí, a linha por aí vai embora. Em 2023 aprovaram essa regra a gente chama de tarifa de pedágio, né, para ficar mais fácil o entendimento. Em 2023 começou com 15%, quem entrou a partir de 7 de janeiro de 23 paga 15% na tarifa, 24 30%, 2025, 45%, então vai subindo de 15 em 15 até totalizar 90%. Mas como assim? Entendi. Se você quiser gerar na sua casa, por exemplo, para mandar para o teu escritório. Certo. Você não quer instalar no teu escritório, você vai instalar na tua casa. Se a tua casa tem um consumo de 1.000, teu escritório mais 1.000, você instalou 2.000 na tua casa, para injetar 1.000. Tinha espaço lá, eu já aproveitei e fiz. Você não quer fazer lá porque é alugado. Você injetou esse 1.000. Esse 1.000 que está sendo injetado e indo pela rede até chegar lá no teu imóvel, vamos dizer assim, não é dessa forma, mas é para ficar mais fácil o desenho, você paga um pedágio. Tipo, 90% do que você produz... É de 15 em 15, desde 2023, vai totalizar 90%. Então, se eu gerar R$200 de crédito, vamos pôr desse jeito, usar 100 e transferir os outros 100 para outra casa, eu vou ficar só com 10. 90%, da TUSD, que é uma tarifa de uso do sistema de distribuição. Então, 90% da tarifa da TUSD, que basicamente é o que você vai pagar. Por isso que os sistemas híbridos e off-grids estão começando a ganhar poder de venda. Fica interessante mesmo. Porque daí, uma coisa que eu já me perguntava, né? Por que eu não coloco uma bateria aqui, né? E aí a resposta primária foi, é caro colocar uma bateria. A bateria convencional era 2, 3 anos ali, você teria que já fazer manutenção, de repente até uma troca. Que nem bateria de carro, né? Exatamente. E agora você tem que trocar, né? Porque ela também ela vicia, ela perde potência, ela perde capacidade de armazenagem e tudo mais, né? E agora com as baterias de lítio chegando, outras tecnologias chegando também, tem até o estudo bem forte da bateria de nióbio, que é brasileira, né? Esse estudo. Tá ok. Então vai se avançar. Se avançar. Mas a de lítio já chegou. Mas são as tecnologias que vêm, né? Lá atrás, quando você começou, né, trabalhar com essa área, você tinha uma tecnologia, agora tem mais. Exatamente. Aí começaram mini inversor, eram só inversores, agora é mini inversor, você consegue ter segmentação e outras coisas, né? Então a gente vai andando conforme o mercado. Aí por isso que volta naquela questão. Não que a empresa que está nascendo seja ruim. Empresas de energia solar novas têm muito conhecimento, de repente, pessoas boas, bacanas, mas tem que prestar muita atenção. Então, esse andar que a gente tem nesse período todo, a gente já presenciou várias situações diferentes, que é onde a gente consegue orientar melhor o cliente, não só na venda, mas o pós-venda. O grande, assim, uma coisa que fica de grande importância para o cliente não é a venda, não é olhar realmente o valor que você está fazendo a aquisição agora. Olha também o pós-venda. O que essa empresa vai conseguir te entregar de pós-venda depois. Porque são 10 anos de garantia e mínimas de equipamento hoje. A gente está falando de equipamentos com 30 anos, às vezes, de garantia. Então, como vai ser isso depois? É o que vai importar. Legal. Então já fica aí. Hashtag fica a dica. Tá? Cuidado aí. Já fica olhando aí no híbrido que vai ser melhor. Léo, bom... Falamos da empresa, bastante assunto sobre um negócio muito importante, está em voga hoje, que é a energia solar. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aqui no BNI, que eu conto ela, eu não conto, eu conto o conto, mas eu não conto, né, o santo, né? Eu conto como é que é o milagre, mas eu não conto o santo nos meus treinamentos.
Mas aqui é o que a gente fala, que é a tranquilidade, a paciência e a construção de um relacionamento. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, a GL7 antes do BNI e depois do BNI. Qual foi a transformação que a GL7 teve depois que vocês começaram a utilizar realmente uma metodologia de qualidade? O que isso impactou? O que o network impactou na sua empresa? Assim, a gente veio de uma empresa de caldeiraria, eu e meu sócio, né? Viemos da área de manutenção, uma área técnica. O que a gente precisava fazer? Receber o chamado no rádio e direcionar a equipe certa para fazer a correção daquele problema. E aí a gente se viu no mercado de trabalho com a nossa empresa. E agora? E aí? Tecnicamente falando, a gente conseguia desenrolar. E comercialmente falando, nem eu e nem ele. E aí a gente foi trabalhando, foi um ano, né, depois que a gente acabou realmente focando totalmente para a nossa empresa. Foi um ano a gente tentando trabalhar, fazendo essa parte técnica, parte comercial. Então o meu sócio, ele é muito técnico, gosta muito dessa área de instalação. Eu já comecei a focar um pouquinho mais, porque ele falava para mim, falou, fica que essa área eu não vou. Então eu comecei a ter que aprender. O BNI chegou em 2017 através de uma publicação no Facebook que eu vi. Fui conhecer numa RI. Foi uma RI bacana, porque lá tinha 3 empresas além da nossa, que faziam a mesma coisa na época, que a gente tinha 3 abas na empresa, né, mas a gente entrou com energia solar, onde tudo era mato ainda no começo, né, ninguém quase sabia o que era energia solar, muitos confundiam com placa de aquecimento de água. Até hoje eu acho que tem gente que confunde. Alguns confundem ainda, mas é muito pouco. Então a gente acabou entrando, eu falei, bom, na hora que eu vi aquela RI, conhecia um dos membros na época, eu cheguei nele e falei, cara, você vai me ajudar, porque eu vou entrar nesse negócio aí. Quando eu vi, eu falei, nossa, esses números é para nós, isso aqui, a gente realmente entra no BNI para ganhar dinheiro, é o que a gente realmente busca dentro do BNI. E quando aí fizemos a entrevista, passamos pelo processo e entramos. E aí eu vi que o negócio era mais embaixo, realmente, né? A gente ganha dinheiro, mas ali a gente precisa aprender a como ganhar esse dinheiro. É isso aí. Quando a gente entende que a metodologia do BNI vai aproximar cada vez mais a gente de realmente ganhar dinheiro, aí a chavinha muda. Isso eu aprendi com 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio, que foi quando a gente vendeu o nosso primeiro sistema. Foi 1 ano e meio de BNI até vender o nosso primeiro sistema. É isso que eu falo, né? Você, no primeiro ano você não fez ter venda. Não, nem um parafuso. Nada. Nada. E aí a gente... Você renovou ainda. E aí a gente renovou, assim, né? Meio na briga lá. Essa conta a história. Eu falo assim, quase saiu o divórcio de você e seu sócio. Você. E aí eu consegui renovar, mostrando para ele também que a gente... a continuidade valia a pena, né? Valia totalmente a pena, porque era uma coisa que a gente precisava realmente. E aí também participar da equipe de liderança fez toda a diferença para a nossa empresa, né? Para mim como pessoa física, para a empresa, né? Como pessoa jurídica. Então a metodologia, o Givers Gain, né? O Givers muito bem trabalhado. O Gain é consequência. Hoje o seu sócio não deixa você esquecer a época de renovação, né? Não, ele até me pergunta se eu já renovei, né? Mas você falou um negócio legal. Mostra sua gravata. Mostra a gravata. Mostra ela. Mostra. Veio só para mostrar a gravata dele. Né? Isso aí, né, para quem não conhece o BNI, para os membros não precisam nem falar. Tá faltando 2 aqui, viu? Mentira. Isso aí são tags, né, de cargos na liderança. Então, o Léo falou, né, que vocês precisam os membros precisam estar em cargos de liderança para realmente liderar líderes. Isso são construções de visibilidade e credibilidade dentro da empresa, dentro da equipe, né, como um todo, e junto com os empresários que fazem parte. Então, isso realmente ajuda muito na visibilidade, né, e a fomentar a credibilidade de que esse cara é um cara que eu tenho que estar perto e ajudando. Porque quando o membro entende, se você cuida
do membro, se você cuida da empresa do membro, com um cargo de liderança, enquanto um coordenador, dependente de qual coordenação você está, quando o membro entende que você está ali, cuidando dele, da empresa dele, do investimento que ele fez para estar ali no BNI, muda a chave dele e ele passa também a te ver com outros olhos. Se ele é assim comigo, imagine com a empresa dele. É onde começa a te levar mais credibilidade, mais referências, porque o pessoal realmente acredita em você e consegue te entregar aquela chave de ouro na mão, porque muitos membros vão testando, né? Será que ele vai entregar? Vai entregando devagarzinho, né? Será que é verdade? Será que ele realmente faz aquilo que ele promete? E isso faz toda a diferença. Então, eu até sempre me coloquei à disposição, independente de qual função na nossa equipe lá, sempre falei pro nosso diretor, pro trio de liderança, até enquanto eu não estava no trio também, sempre me coloquei à disposição para qualquer função. Então, eu só não quero estar sem função. Aí eu brigo. Sempre tem que estar. Mas é para construção mesmo, né? Então, você falou, você entrou no BNI, começou a entender, aprender. Hoje em dia, é que naquela época era mais difícil vender o fotovoltaica, né? Hoje em dia, o membro de fotovoltaica entra no BNI, ele leva ali 2, 3 meses ali para construir realmente o processo e ele já começa a vender, já começa a ter resultado. No seu caso, foi mais exatamente pelo período também. A energia fotovoltaica não tinha mesmo o fã que tem hoje aqui, né? Mas mesmo assim, valeu a pena renovar. 78% do faturamento nosso veio do BNI no ano passado. E esse valor, esse número, né, em porcentagem, ele se manteve aí já faz uns 3 anos que ele se mantém nesse nível, porque a gente, realmente, o BNI vai alavancar a empresa. Na hora que você aprende a usar realmente a metodologia, de verdade a metodologia. Ainda falta muito para a gente utilizar de verdade, né? Pelo que eu vejo, Leonardo, empresa Ingelecert, mas se a gente conseguir realmente continuar fazendo a busca da metodologia e levar ela para dentro da empresa, você não vai precisar vender o seu produto, você passará a ser comprado. A gente estava lá fora falando, e estava até falando com né, o Alex e o Carlos, que assim, eu conheço poucos que utilizam bastante da metodologia e da estrutura do BNI, a maioria usa 10%. A maioria é só ali na equipe dele mesmo, ele acha que aquela equipe é o máximo que ele consegue. Ele esquece que aqui no Brasil são mais de 15 mil empresários, no mundo são mais de 338 mil empresários. E ele pode expandir, mas ele precisa querer expandir, ele precisa querer utilizar a ferramenta no máximo que ela pode dar. E muitas vezes se resignam a ficar com aquele basicão. Eu vou todo dia, eu faço um com o membro da minha equipe, fico só aqui na minha equipe e tá bom para mim. E perde ele pega uma Ferrari para andar no centro de São Paulo, ali na Avenida Bandeirante, no hora de pico, e andar 20 km por hora. Né? E do lado tem uma via expressa para ele usar o máximo que ele pode, ele não quer, ele quer ficar ali. Né? Então, é uma construção que tem que ser feita, mas você falou, precisa entender o que é aquilo, né? Precisa entender essa ferramenta, precisa se aprofundar. O Ivan falou, né? Você precisa se envolver na ferramenta do BNI, você precisa saber como utilizar ela. E você era só esse grande exemplo do uso da ferramenta. Levou até um tempo mais do que muitos que a gente conhece, mas isso era lá atrás, 8 anos atrás, basicamente. Né? Que é o que a gente vê, muita gente perde uma oportunidade muito grande porque ele não se dedica, ele não se deixa renovar, porque ele acha que não valeu a pena. E o momento que vai valer a pena está ali na frente dele. E aí a gente olha, os diretores consultores têm um acesso que nem eu tenho a um sistema que eu consigo olhar o ROI. Eu não vejo o faturamento da empresa, eu vejo a média de ROI. Então, eu vejo quem teve abaixo de 5 vezes o investimento, entre 5 e 20, acima de 20. Todos os membros que estão no seu terceiro ano, todos eles
100% deles está com 100 vezes, está dentro do acima de 20 vezes o ROI. Todos acima de 20 vezes. Não tem um membro que está com menos de 5 ou entre 5 e 20. Todos os membros estão acima de 20 vezes o ROI. E dali em diante para frente. Membro que tem 2 anos completos, ele tem um ou outro que está entre 5 e 20, não tem nenhum entre menos de 5. Quando eu falo de 5 e 20, está mais para perto de 20 vezes. Então, o que te dá 20 vezes o seu investimento hoje? E o cara chega, às vezes tem retorno, e ele vai embora. Ele para de usar a ferramenta. Isso que ele usou, ele teve o retorno e usou 10% da ferramenta, e vai embora, porque ele não tem tempo, porque ele não quer, porque muitos não querem ser cobrados, e não é uma cobrança, é uma responsabilização. Cara, é um compromisso que a gente tem aqui. Nós somos adultos. E aí eu chego no cara e falo, mano, você não vai fazer a metodologia. O meu interesse como BNI, como representante do BNI, não é... Você pensa assim, não é que eu quero que você renove para eu ganhar mais dinheiro como BNI, porque tem uma taxa, uma anuidade. Não, eu quero que você ganhe dinheiro. Então, quando eu vou falar, Léo, você não vai fazer reunião de 1 a 1, você não vai expor sua empresa positivamente, porque eu quero que você ganhe dinheiro, eu quero que você faça o seu faturamento, você tenha mais de 20 vezes o ROI que você teve dentro do BNI e você fique. Porque esse é o nosso, assim, a nossa missão como organização. Né? Nós não somos ONG, mas nós também não temos a visão de simplesmente, não, paga aí 12 meses e vai embora, e eu vou colocar outro, isso fica insustentável. Né? Então o membro precisa entender isso, né, Léo? E aí você é o grande exemplo, eu uso mesmo, nas minhas RIs, nas minhas reuniões informativas, eu uso você, eu não conto quem é você, mas eu uso a sua história para mostrar para o membro que o BNI roda de ciclos de 1 ano. Mas é só para eu poder fazer a avaliação da performance do cara e de quanto ele se envolveu e usou. Né? Na verdade, ele tem que ser, que nem a gente está falando ali, né? Tem mesmo que fala que só sai morto daqui, né? Não sai nem ferrando. Porque ele faturar, ele precisa ter isso mesmo. Falou, 78%, a minha empresa é 40% e eu não deixo que seja mais. Porque eu uso como uma ferramenta, né? Para aquisição de novos clientes e desenvolvimento, mas é 40%. O ganho em si ele vai ser consequência. Realmente, eu vejo muito nesse andar todo de BNI, que é sempre a partir do 3º ano que a gente vai realmente enxergar todo o benefício. Mas até ali é um aprendizado grande. A gente não vai deixar de vender, a gente vai vender. Mas a partir do momento que a gente entende como vender, aí a gente realmente vai conseguir faturar, de verdade. E as parcerias, as verdadeiras parcerias, exatamente. Né? Um ajudando verdadeiramente o outro. Quando os membros de outras empresas, de outras equipes, a nível Brasil, a nível mundo, quando a gente entender que um é realmente para estar ali junto com o outro, até empresas, eu costumo dar muito exemplo de empresas de mesma especialidade, por exemplo, que a minha. Então a gente troca muita figurinha dentro do BNI. Quando eu tenho um membro de energia solar dentro do BNI, em outra cidade, outro estado, eu sei que eu posso contar com aquela pessoa. Busco ela ali. Se eu faço uma venda lá, de repente, por alguma indicação, fui naquela cidade tal. Aqui em Franca, por exemplo, eu tenho parceiros aqui dentro do BNI que podem me apoiar. Então, quando faz a instalação, você vendeu 2, 3 projetos lá e os 2, 3 projetos vingaram no mesmo período. Você vai precisar de apoio. Exatamente. Aí eu vou pensar em quem? Empresas de mesma especialidade que estão no mercado, muitos querem engolir um outro. Mas dentro do BNI a gente trabalha como parceiros. Então, empresa de mesma especialidade não é concorrente minha dentro do BNI. Ela é parceira minha, dependente se esteja, de repente, na mesma cidade, porque dependendo da demanda, a parceria para projeto, para venda, para instalação, até para compra de equipamento, de repente eu posso comprar em conjunto com outras empresas, derrubar valor lá na ponta. Uhum. Quem ganha com isso? Meu cliente. As grandes empresas hoje de fotovoltaica, essas distribuidoras de equipamento, começou assim, né, basicamente. Exato. Começou primeiro com as empresas de fotovoltaica.
pequenas se uniram para poder gerar volume, algumas geraram grandes conglomerados, elas se fizeram... Depois começou a ter esses investidores que compram placas para poder baixar o preço e conseguir, mas antigamente era isso, era parceria. Cara, vamos juntar aqui, eu, você. Dentro dos corretores também tem, né? Eu sei que existem, né? Os corretores se unem sobre uma mesma bandeira, junto a uma seguradora, gera volume de negócio. E aquele volume de negócio que não seria observado pelas seguradoras, porque seria um volume separadinho, ele integrou um conglomerado de corretores, cada um tem o seu negócio, cada um tem a sua carteira, mas eles estão, para uma seguradora só, eles são juntos, eles são um clube, eles são uma corretora, né? Hoje você tem essas corretoras grandes, essas franquias, elas trabalham dessa forma. Né? E mais seguro que, de repente, seja no BNI, né? Realmente é o BNI, essa segurança que a gente tem, porque Código de ética, faz parte do código de ética ser leal e honesto com os membros, né? É um dos códigos de ética, com os membros e suas referências. Então, eu sei que eu posso confiar e acreditar nesse amigo meu, nesse parceiro meu, na mesma cidade, outro estado, a nível Brasil, de repente, a nível mundo, que eu posso importar, de repente, tem um membro que é um fabricante na China, que vem muito da China isso, né? Então, basicamente, a maioria das importações é a China. Por que não importar em volume isso para dentro do Brasil? Se unir, fazer essa importação e trazer com valores mais acessíveis para todo mundo, Sim. né? Isso é muito melhor, muito interessante. E aí você tem esse volume, você tem esses empresários com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, dentro de mesmas regras de comportamento. Por que não juntar esse pessoal já e fazer isso, né? Verdade. Muito bom. Né? E dentro de você hoje, né, você é membro lá do First, de Sertãozinho, né? Você participou de várias linhas e hoje você ajuda a gente, inclusive, nos treinamentos de liderança, né? O que você tem sentido ali, por exemplo, dentro do First, né? Hoje, dos membros estarem próximos ali, o movimento deles, como é que eles se sentem hoje, a gente falando do mercado hoje, aí eu estou falando de todos os membros, né? Do mercado hoje e deles terem essa metodologia para angariar eles ali. O que você observa, né, como um membro líder, de liderança, está sempre em contato com ele, as histórias que você ouve ali, né? O que você tem observado? A maior dor deles ali é realmente essa dor da venda, da concorrência, que o mercado está muito poluído. E a entrada, né, de um novo membro, principalmente na nossa equipe, que eu estou mais ali perto, mas eu creio que seja basicamente a maioria das equipes assim, Sim. Buscando realmente essa união, essa mesma temperatura que é empresário falando com empresário. De repente eu tenho algo na minha empresa que eu fiz de benéfico que para aquela outra empresa, aquele parceiro meu ali, ele não pensou, de repente pode ser algo que sirva para ele, assim como ele tenha algo lá na empresa dele que de repente eu posso utilizar na minha empresa. Então essa troca de experiência é o que eu vejo bastante, né, dentro das equipes, da nossa equipe lá também. Essa busca essa melhoria, né? O que eu faço, como eu faço para estar à frente, principalmente do concorrente lá fora. É sempre olhando essa segurança maior, olhando o BNI como realmente uma segurança para dentro das nossas empresas. Entendi. E hoje lá, né, vamos dizer, eu tinha perguntado lá no início também, né? A Girecert antes e depois, né? Dentro a sua empresa, aí falando de estrutura, né? Ela se transformou, como ela se transformou e como é que você procurou esse apoio de transformar a sua empresa para que ela ficasse mais estruturada, tendo visto que você veio do CLT, montou uma empresa com visão técnica, né? E aí? Você virou empresário. E aí? Assim, de início foi uma boa porque meu menino pôde utilizar o quarto só para ele, porque eu compartilhava o home office ali, era o quarto dele. Então essa evolução dentro do BNI, essa estruturação da empresa, né, olhando também esse apoio, muitos membros ali na época ajudou demais, né, com experiências, com indicações, porque começaram a ver
credibilidade, aquela busca de realmente estar ali apoiando o membro. Então, o membro te olha diferente. E isso fez total sentido para nós, alavancou de uma forma que a gente acabou realmente abrindo um espaço. Então, a gente hoje tem um espaço físico na empresa. Eu fui mais seguro quanto a isso, eu sempre segurei muito, meu sócio sempre quis. Aí, falei, vamos. Depois de 2, 3 meses, eu virei para ele e falei assim, ó, só não me xinga, porque eu acho que não devia ter feito isso aqui realmente muito tempo atrás. Mas, assim, fez todo sentido para nós. Eu que sempre fui mais seguro, porque é a parte muito conservadora. Então, É insegurança, né? segurança. Então, mas meu sócio sempre quis isso, a gente deu esse passo, foi realmente a melhor coisa que a gente fez, utilizando também o BNI como base para isso. E hoje já estamos indo ali para o nosso 3º ano ali de espaço. Está sendo totalmente diferente, principalmente continuando alavancando resultados aí com a metodologia do BNI. O Elton, ele falou assim, meu menino estava aqui naquela época, tinha hoje tem uns 15 filhos já, entendeu? Não para de nascer filho, nunca vi. Comprei uma televisão a mais. Uma televisão a mais. Você tem com 3 filhos, né? 4 filhos. 3 filhos, 5 tenho... filhos. Tá. Não, tá bom, só 3. Só 3, tá só bom. 3. Né? Mas 2, quem sabe, né? Vê, você tem coragem. A esposa não quer mais. Não, tá certa ela. Tem o João de 16, a Gabriela fez 9 anos agora, no domingo de Páscoa, e o Cauã 3 anos. 3 aninhos, né? Eu lembro quando nasceu o Cauã. O Cauã já tava na época do treinamento de liderança. Era o aniversário dele que teve o treinamento de liderança, né? Ele nasceu, acho que logo depois do treinamento de liderança. Foi. Quem que fez aniversário? Fez lá no setembro, que você... Foi o Cauã. O Cauã, né? Eu marquei, falei, é o nosso trainer de VP, o Elton. E aí marquei no sábado, e adivinha de que era o aniversário. E foi. Aí desolho pra caramba. Aí agora em março, eu que fui lá e marquei o treinamento de liderança. Aniversário de quem? Era da minha filha. Não, mas eu falou tanto, eu até falei pra ele, agora isso que vai apanhar em casa sou eu, entendeu? Legal. Cara, e para você hoje o networking, o que é o networking para a Engenharia Cert hoje? Conhecimento. Cada vez mais a gente vai aprendendo, a gente acha que de repente aprendeu bastante coisa, de repente acha que aprendeu muito, mas cada dia que passa a gente vê que realmente um dia novo, coisas novas, aprendendo muito com cada membro que chega. O network realmente é conhecimento. Então, com cada pessoa que está ali com a gente hoje, a gente consegue aprender coisas novas, fazer coisas novas e juntos, na mesma temperatura, trabalhar e alavancar resultado. E o BNI, o que é o BNI para a Engenharia Cert hoje? BNI foi a Engenharia Cert em si. Basicamente, a gente iniciou, a Engenharia Cert tinha um X de estrutura, hoje, realmente, a Engenharia Cert está estruturada e alavancando junto aí com o BNI. BNI faz parte e fará parte da Engenharia Cert, da minha parte, fisicamente falando, do meu sócio também. Agora o sócio entendeu. Agora entendeu. Inclusive, esses dias ele me perguntou, e a renovação não está chegando? Eu falei, não, pode ficar sossegado que já está feita lá atrás. Legal. Cara, a gente tá chegando ao nosso tempo final, já estamos ali nos nossos últimos minutos. E aí eu queria pedir para você, né, que você passasse 2 recados. Primeiro recado pro meu BNI, né, porque ele tem que, né, por que fazer a metodologia BNI? E para quem não é membro empresário que chegou aqui para a gente, está assistindo aqui, está querendo conhecer, quer saber o que é isso aqui, né, por que ele tem que vir para o BNI, né? A gente, assim, tudo hoje está muito rápido, né? Então a gente acorda lá às 5, 6 horas da manhã, a gente abriu o olho, na hora que saiu para fora já deu 6 horas da tarde. Então está muito rápido. Então a gente busca muito o imedialismo. Então tudo é muito rápido, tudo a gente quer muito rápido isso. E o BNI vai ensinar a gente a como fazer, mas de forma certa. Então, nada de imedialismo. Então, para quem é membro do BNI,
o primeiro ano é um ano de muito aprendizado. De repente, pode ser que muitos membros ali consigam alavancar resultados muito rápido. Mas o primeiro ano é um ano de aprendizado, é de network, é de conhecimento, é de troca de experiência. De encher o copo, né? Realmente, vai enchendo o copo. Porque a partir do segundo, terceiro ano, aquela ânsia de querer vender, você passará a ser comprado. Aí a chave é totalmente diferente. Quando você passa a ser comprado mediante a metodologia BNI. Na hora que você trabalha muito bem o givers, a entrega para o teu parceiro, para a equipe, para o BNI como um todo, aquilo volta para você com muito mais força. E só para complementar, você falou isso do givers, né? Quando a gente fala de givers gain, e acho que é importante para os membros que estão assistindo a gente entender, quando a gente fala que o membro BNI entra para servir, para ajudar o outro a fazer negócio, ele não pode esquecer que enquanto você está se preocupando para ajudar o outro está se preocupando em ajudar você. E é por isso que a gente fala que você vai ser comprado. Porque você não precisa vender para o membro. Você vai ensinar um membro e ele vende para você. Ele não faz a venda, né? Mas vamos usar que fica mais fácil. Então, da mesma forma que você está gerando negócios para os outros membros também vão estar gerando negócio para você. Então, você não tem que ter pressa. Você tem que ter simplesmente o cuidado de gerar uma visibilidade e uma credibilidade e ajudar os outros para que você possa impactar positivamente a vida daqueles empresários. E aí aqui, eu não gosto muito de usar a palavra gratidão, porque ela é muito usada de forma, né, de qualquer jeito, mas você gera gratidão, porque você ajuda a empresa daquele membro, né, a crescer, a faturar, a fechar negócio, e ele vai ter uma gratidão com você. Né? Então, quanto mais gente você impacta positivamente, mais gratidão você gera, e a gratidão aqui dentro do BNI é visibilidade e credibilidade. Né? Quando o membro entende genuinamente que você está ali para apoiar ele, aí começa realmente a alavancar. E para quem não é membro, aqui é um passo à frente do concorrente. O mercado está muito saturado. Né? Cada hora nasce, por exemplo, uma empresa de energia solar, mas eu estou um passo à frente de uma empresa de energia solar que não está no BNI, e eu utilizando a metodologia junto com os membros ali, junto com o empresário que está na mesma temperatura que eu, buscando vencer pessoalmente ou profissionalmente falando, a gente juntos vai conseguir realmente alavancar e ter resultados. Nada de coisa imediata. Nada é imediato. Não é nem no BNI, em qualquer lugar. É uma construção. Vem para conhecer e vem para alavancar resultado. Vem aprender. Então, fechou. Léo, obrigado por ter vindo, obrigado pelo seu tempo, de ter vindo lá de Ribeirão Preto até aqui em Franca para poder bater um papo com a gente, contar um pouquinho, falar um pouquinho de você. Né? Obrigado mesmo aí pela sua disponibilidade, por tudo que você representa dentro, inclusive, também do BNI, né? A sua imagem, a sua visibilidade, o pessoal te conhece. Então, pela dedicação, eu tenho que te agradecer aí. Obrigado mesmo por ter vindo, cara. Eu que agradeço. Agradeço você, o BNI, todos os membros, parceiros aí. E a gente está à disposição. Muito obrigado mesmo. É isso, cara. Eu que agradeço. Gente, então é isso. Valeu.